dia! Nessa manhã gelada aqui no sul, menos de 10 graus. Mas eu tenho certeza que esse tema vai nos aquecer bastante, porque não tem como. A gente vai estar falando sobre orgasmo feminino. E eu vou estar recebendo uma convidada muito especial, que é a Paula Silveira. E eu vou contar pra vocês a minha história, como é que eu conheci a Paula. É uma história bem interessante, bem bacana, né? A gente não tem noção do alcance e do impacto que esse mundo virtual, né, tem, porque hoje a gente tem acesso a muitas coisas o tempo inteiro e a pessoas também. E às vezes a gente acompanha algumas pessoas que nos influenciam e que nos inspiram e muitas vezes essa pessoa nem sabe, né? E com a Paula foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Foi mais ou menos nessa época, no ano passado, a gente estava ali no início da pandemia, né? Basicamente, ainda muito em isolamento. E naquela época eu comecei eu já estava sentindo que eu estava precisando de algo novo no meu trabalho, né? Eu sou uma pessoa que estou sempre buscando novidades, né? Eu preciso de novidade porque, em geral, isso me dá combustível, assim, para continuar. E aí eu tava no Instagram e fazendo parte de um grupo de mulheres e alguém compartilhou uma live que era uma live sobre esse tema de hoje, orgasmo feminino. E aquele tema me chamou a atenção e eu entrei, cliquei e comecei a assistir a live. E sabe que aquela live me tocou de uma maneira muito especial, a forma como a Paula abordou o tema, o olhar, a visão, as palavras, o cuidado, a sensibilidade. E eu pensei, gente, é isso, é assim, é esse o caminho que eu quero seguir, é assim que eu quero trabalhar. E aí se passou um ano, né? Naquele mesmo momento aí eu fui pesquisar onde que ela tinha feito a formação dela. E aí cheguei na Paula Fernanda, né? Que é a Xará. Bom dia, Nicole. Bom dia, pessoal. Podem ir entrando. E aqui eu já tô introduzindo e falando como que eu conheci a Paula, que é a minha convidada de hoje. E aí eu cheguei na informação de que ela tinha feito a formação com a Paula Fernanda, né? E aí eu me inscrevi no curso da Paula, que eu fiz em fevereiro desse ano. E aí mesmo, até então ainda não tinha conhecido a Paula, até que agora, um mês atrás, né? Eu entrei em contato com ela, a gente agendou um momento e eu falei isso pra ela, né? E falei justamente nessas palavras, o quanto que às vezes a gente... o quanto que as pessoas impactam a gente com reflexões, com insights, através das lives, através de espaços como esse que eu tô fazendo aqui, né? Com vocês. E essa pessoa nem sabe, nem imagina. Então eu quis falar e compartilhar isso com ela, né? Porque ela foi ela o primeiro impulso, a pessoa que me inspirou a ir atrás e a estar aqui onde eu estou hoje falando sobre esse tema. Então eu tô muito feliz, estou bem emocionada. E aí eu já vou chamar ela aqui pra gente começar essa live. Então agora vocês já sabem como que eu conheci a Paula. E hoje, então, a gente tá aí na nossa quarta live, né? Todos os meses, essa semana a gente teve live. E se vocês não viram ainda as anteriores, vejam, porque todas elas, assim, eu trouxe pessoas, convidados, todos terapeutas tântricos, pessoas, assim, que têm muita propriedade, experiência nos temas, nesse caminho da sexualidade. A gente fez trocas muito lindas. Então vai lá, aproveita as outras lives e vê de que maneira essas informações podem fazer diferença na tua vida e podem te ajudar nesse propósito que é um pouco meu propósito com essas lives e com esse trabalho de sexualidade, que é te levar informação e te ajudar a ressignificar tabus, preconceitos, crenças e moralismo que te impede de acessar a tua sexualidade, de viver conectado com essa energia que é a energia da vida, a energia que dá origem à vida, né? E que é algo sagrado, puro,
né? E que não tem nada a ver com aquela ideia distorcida de pecado, de ser sujo, de ser impuro, muito pelo contrário, né? Então a ideia é que a gente possa abrir um caminho para viver, sentir, né, esse real significado que a sexualidade tem nas nossas vidas. E por isso esses espaços das lives, e por isso a partir do próximo mês os grupos de sexualidade, né? Eu já tô aí construindo como que vai funcionar esses grupos. Tá linda a proposta, tô já com meu coração pulsando aqui, já sentindo a energia desses grupos, que eu tenho certeza que vai ser lindo. Né? Então a gente vai trabalhar com muitos exercícios, vão ser grupos vivenciais. Então a gente, além da teoria, a gente vai pegar essa teoria e colocar na prática, indo para dentro, sentindo o corpo, né? A gente vai usar movimentos sistêmicos, que é uma outra técnica terapêutica que eu utilizo, que é a da constelação familiar, para a gente conseguir sentir o que está dentro e liberar memórias. Vamos trabalhar com exercícios corporais, técnicas corporais, com meditação. Então, assim, ó, vai ser um grupo, um trabalho, assim, muito, muito lindo. Eu tô bem motivada e feliz de poder compartilhar isso com vocês. Então, se alguém que tá assistindo a live ou assistiu as anteriores, né, sentiu, se tocou, que talvez seja um caminho bacana para aprofundar, né, a partir daí. Aqui na minha bio tem uma lista de interessados, coloca teu nome lá, que o mês que vem, quando eu abrir, né, começar a anunciar esses grupos, aí eu já vou ter teu contato e já vou poder te passar as informações de primeira mão. Até porque inicialmente as vagas vão ser limitadas também, tá? Então, eu acho que é isso. E agora, então, eu vou chamar a Paula pra gente iniciar o nosso bate-papo. E, pessoal, sintam-se super convidados a participar, fazer perguntas, interagir, né? Vai ser muito bacana ter a participação de vocês. Já tô chamando a Paula. Oi, ó, a Paula já tá entrando. Oi, bom dia. Paula, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, grata. O teu som ficou um pouquinho baixo para mim agora. Tá, e agora? Tá Antes melhor? estava normal, agora tá. Te ouço, o som mudou. Quando eu entrei, mudou o som, mas tá tudo bem. Te ouço Tá. bem. Beleza, tá, então vamos tentar. Quem tá aí assistindo, se puder sinalizar sobre a minha voz, se ela tá boa, se dá para ouvir, só para ver se é só com a Paula ou é de maneira geral. Vamos esperar. Bom, então, Paula, obrigada de coração aí por ter aceito o meu convite. Eu já contei um pouquinho da nossa história ali, da nossa conexão, né? Que é Uhum. muito especial, acho que é uma história muito bonita. Então, assim, tô bem feliz mesmo. Ó, tá bom, mas tá um pouquinho baixo. Deixa eu tentar aqui fazer o seguinte. As duas estão baixas, pessoal, ou só uma das duas? O volume. Deixa só eu pegar aqui o fonezinho. Já volto. Então, bom dia para quem está aí. Bom dia, tem pessoas amigas que eu já vi aqui com a gente. Que bom estar aqui. Aqui onde eu tô em Caxias do Sul hoje, e daí o tempo tá lindo, tem um sol maravilhoso. E agora, como é que tá? Dá pra me ouvir melhor? Para mim tá igual. E agora? Oi, Fábio. O som de ambas tá bom, a Alejandra falando. Ah, então tá. Então vamos seguir.
tá? Qualquer Tá, coisa, manda tudo certo. e a gente vai ajustando. Bom, Paula, querida, então eu ia pedir para a gente iniciar de repente essa fala, essa live, pedindo que você se apresente, assim, fale um pouquinho de ti, da tua história, como que tu chegou nesse trabalho, né? Que serviços que você trabalha, uma boa pergunta é também que diferença se conectar com a tua sexualidade fez diferença na tua vida. Então, nossa, que lindo. Bom dia, meu nome é Paula Silveira, eu sou terapeuta integrativa, sou terapeuta em sexualidade. Eu trabalho com terapias há 13 anos. Então, eu comecei com Reiki, dando curso de Reiki. A minha primeira formação como profissional terapeuta foi em Ayurveda. Então, eu fiz uma longa história estudando Ayurveda. E desde lá eu já estudava muito a saúde da mulher, com as técnicas do Ayurveda, né? Tendo essa visão de integralidade do ser e de conexão do ser com o mundo, com tudo que é da natureza, e da mulher, da saúde da mulher de forma natural, né? Trazendo todas as coisas naturais para a vida da mulher. Dei aula de yoga por muito tempo, passei por vários tipos de yoga, desde baby yoga, yoga para gestante, yoga para adulto, yoga para criança, assim, então tive bastante experiências dando aula de yoga. Enfim, foram entrando várias técnicas na minha vida, porque tu comentou que tu gosta de se renovar, né? E eu também gosto muito de aprender sobre várias coisas. Tem coisas que eu aprendo para o meu trabalho ou para mim, ou gosto de saber como funcionam as terapias, porque eu amo as terapias de forma geral, né? Pelo menos assim, quando eu uso para mim, pessoalmente, e aquelas que eu uso para os meus atendimentos, para o meu trabalho também. E há uns 10 anos atrás, eu tive uma grande mudança na minha vida. E dentro dessa mudança, uma das coisas que eu escolhi foi olhar para a minha sexualidade, né? Foi transformar a minha sexualidade, a minha relação com o meu corpo e a minha relação com o prazer. Como eu disse, eu já tinha todo um estudo e uma prática de várias coisas interessantes, de vários conhecimentos, e tudo aquilo que eu já estudava, que eu lia, eu queria também sentir, né, sobre as maravilhas do prazer, da expansão dessa energia sexual, que é ali do segundo chakra, né, onde a sede é o segundo chakra, e como que funcionava isso, né, se eu não conseguia viver plenamente isso. Foi um caminho longo, né? Para mim foi longo, para mim foi muito beabá, ou com esse foco de sexualidade, porque foi transformar e ressignificar muitas coisas na minha vida, né? Praticamente tudo da minha educação eu revejo até hoje, né? Da minha criação como mulher, né? Como filha, como pertencente à família que eu venho, né? E da cultura. Então, foram muitos aspectos, uma revisão muito grande da minha vida. E eu acho que isso vai ser para sempre, né, Natália? Eu acho que a gente faz isso sempre, porque sempre vão surgindo coisas, né, sobre nós, quem nós somos, e no que nós vamos nos transformando. E passei a olhar, há uns 10 anos atrás, passei a olhar para mim. E as pessoas, os meus clientes, principalmente as mulheres, elas com o tempo elas vinham trazendo também questões sobre a sexualidade delas, né? Mulheres de diversas idades. Hoje eu atendo desde 20, 21 anos a 60. Já atendi uma senhora de 80 anos com sexualidade. Então, assim, são muitas pessoas que precisam de ajuda, assim como eu também. E com esse estudo, para mim, pessoal, acabei me interessando, achando oportuno e vendo a necessidade das pessoas, dos meus clientes, também fazer uma formação que me possibilitasse atender, né? Também compartilhar o que eu já estava vivendo. Daí eu fiz a formação,
O meu primeiro contato de curso, assim mesmo, foi em 2016. Depois eu tive uma formação a minha formação em 2017 e, tipo, não parei mais, né? Depois que tu começa a fazer formação, isso não acaba mais. Então, eu fiz uma formação em terapeuta, em sexualidade consciente, tantra, e depois daí só cresceu, assim, a minha vontade, a minha fome de aprender e de compartilhar. E desde então eu atendo individualmente, né? Eu tenho hoje dois lugares em que eu atendo e estou voltando, né, com a possibilidade de atender em outros lugares, em outras cidades também, como eu atendi antes da pandemia. E trabalho com grupos, atendimento online e atendimento de casal, que é uma coisa super bacana que surgiu na minha vida com essa experiência também. Poder atender casais, que é muito bacana, que eu curto um monte, assim. E hoje, o meu público, o meu trabalho, ele é muito voltado para mulheres e para casais. Acabei escolhendo esse foco, assim, de desenvolver esse trabalho de sexualidade. E, assim, aprender e trabalhar com isso transformou todas as outras práticas que eu tenho. O que transformou, né? Que tu perguntou, transformou meu trabalho de forma geral. As outras técnicas que eu já fazia antes também têm algo que acontece diferente, algo que me aproxima mais da minha cliente, algo que me conecta mais fortemente com o corpo da pessoa, com a energia da pessoa, com a consciência dessa pessoa que está ali na minha frente. E a minha própria energia, né? O quanto. Lá em 2016, eu fiz um curso incrível de orgasmo energético. E essa prática mudou totalmente a minha energia, mudou totalmente a forma como eu me conectava, como eu entendia que era a energia sexual, e mesmo anos já olhando para isso e trabalhando em mim, essa técnica me transformou radicalmente, assim. E, e é isso, assim, não tem como ficar no mesmo lugar, né? A gente nunca fica no mesmo lugar. Eu acredito que mesmo que tu dê um passo, esse passo ele já te move para os próximos, ele já te abre espaço para os próximos passos. E para mim foi muito isso, assim, a partir do momento que eu fiz a escolha, eu comecei com os meus pequenos passos, mesmo sem ajuda lá atrás, sem saber quem poderia me orientar nesse processo, isso já transformou tudo, porque a escolha é sempre muito importante. Porque por melhor que o terapeuta seja, se você não escolhe realmente se transformar e dar esses passos, mesmo que um pouquinho cada dia, nada vai acontecer. Não acontece. Então a escolha é fundamental. E quando eu fiz isso para mim e fui firme, né, nessa minha escolha e nesse meu propósito, ah, tudo se transforma. E as coisas vão surgindo, né? Vai acontecendo, vão aparecendo os materiais, vai aparecendo as pessoas certas, vai aparecendo, as informações vão chegar de alguma forma. É se colocar nessa postura de eu quero isso para mim e eu quero essa transformação. Nossa, que lindo, Paula. Nossa, na tua introdução já deu pra gente sentir um pouco. Tá conseguindo me escutar bem agora? Estou ouvindo. Ah, Uhum. que ótimo. Então, só com a tua introdução já deu para a gente sentir um pouquinho da complexidade, da profundidade, da complexidade não, porque eu acho que é simples ao mesmo tempo, né? A gente também tem que tirar isso de que é difícil, porque são coisas simples que a gente pode fazer, mas que eu acho que na vida a gente sem a gente se dar conta, quando a gente vê, a gente está indo pelo caminho mais difícil, mais duro e se desnaturalizando. E eu acho que a sexualidade é o que a gente tem de mais natural no nosso corpo, na nossa vida. Então é um caminho de volta à essência, de volta àquilo que já é natural, né? Então isso é muito lindo. E a gente vai estar, então, entrando aí no tema de orgasmo, que eu acho que também tem aí uma idealização, uma falta de informação, muitas dúvidas em relação a esse tema, né? E
E aí, Paula, para a gente começar, então, assim, falando, tateando, né? Porque eu acho que a gente vai aí pegar várias camadas desse tema. Como que o que que é o orgasmo para ti, na tua visão, e como é que tu trabalha esse tema com as tuas clientes no teu trabalho? E se chega mulheres que te trazem essa demanda assim de querer, de não sentir, porque a estatística mostra que 70% das mulheres nunca tiveram um orgasmo, né? A realidade geral. Então, se essas mulheres chegam até ti com esse desejo, essa vontade, como é que tu costuma trabalhar em relação a isso? Olha, já começamos bem. É uma ótima pergunta, é uma ótima. Porque assim, isso que tu trouxe é muito importante. E tá num monte de pessoas. Não só em mulheres, como também em homens, né? Hoje, claro, o foco é o orgasmo feminino, mas também tá nos homens. E as mulheres, quando elas vêm para o atendimento, elas também trazem questões dos seus. Se tem companheiros homens, também trazem questões dos seus companheiros, né? Em relação a isso. Então, o orgasmo, ele é uma potência, ele é cura, é transformação, mas ao mesmo tempo, tu foi falando da naturalidade, né? O quanto a gente precisa trazer de volta essa naturalidade, inclusive o trazer de volta ele serve, inclusive para a pessoa que nunca teve contato e que sempre achou que não fosse natural, porque é natural nosso, né? Assim como a energia sexual, ela vem com a gente, o orgasmo é parte disso. Assim como quando nós nascemos e nós somos bebês livres, sem rótulos, sem preconceitos, sem dogmas, sem nada, nós somos totalmente puros e limpos. A gente é uma tela incrível para pintar de muitas cores. Nós somos bebês, somos seres que somos expressivos, que a gente é instinto, a gente é vida, a gente é calor. Nós somos isso, nós já temos essa potência de prazer na vida, de prazer com a própria pele, a gente é isso. E a vida vai nos moldando, a nossa cultura, a nossa família vai nos moldando e nos rotulando. E tudo isso pode tirar a possibilidade da gente se conectar com o próprio corpo, de se sentir natural, de experimentar o orgasmo. Né? E eu sempre digo, para a gente experimentar o orgasmo, precisa existir prazer. Eu não tenho como experimentar viver um orgasmo se eu não estou sentindo prazer naquele momento. Não é uma coisa que é um botão que liga e desliga. É um processo, é um caminho que acontece. E esse caminho, ele também é construído através do nosso corpo e dos nossos sentidos. A partir do momento que eu excluo o meu corpo, que eu excluo a minha pele, que eu não dou importância para isso, que eu diminuo, dou menos valor em vários sentidos para o meu corpo, para os meus sentidos, para os meus órgãos do sentido, eu também excluo o orgasmo da minha vida. Eu excluo o prazer da minha vida. Então, para que eu construa esse caminho de prazer e, com consequência do prazer, um orgasmo, é muito importante que eu cultive esse corpo maravilhoso que o divino me deu, que eu recebi de presente para viver nesse planeta. Né? Então, transformar o olhar sobre a relação com o próprio corpo é fundamental. Foi fundamental para mim e eu acredito que é fundamental para todas as pessoas. Porque o prazer, quando está no nível muito mental, ele é muito rápido. Porque a mente ela fica de um lugar para o outro o tempo todo. Então, o prazer ele é muito superficial. Quando a gente consegue melhorar e conectar esse prazer com o corpo, via sentidos, a gente consegue esse aprofundamento necessário para que realmente isso seja transformador, que seja profundo, satisfatório e que seja algo que vai valer para a minha vida, não só para aquele instante do orgasmo, do prazer, mas para a vida, né? Porque sentir prazer e ter orgasmo não é só para o momento.
O orgasmo, ele é uma energia como se fosse uma bomba atômica, né? E a gente tem muitas coisas que são envolvidas nisso, além do corpo e dos sentidos. A gente tem um monte de hormônios, a gente tem partes do nosso corpo, a gente tem coisas que nós vamos construindo ao longo da vida e desconstruindo também. Então, esse orgasmo, ele é tudo isso, como se fosse uma grande bomba atômica, uma grande explosão interna que pode acontecer. E se você aprende a guiar isso e a intensificar isso e se aprofundar nisso, essa bomba ela vai gerando outras. É uma roda que vai girando e a gente vai se beneficiando dessa experiência, né? Então, o orgasmo é uma explosão que tem entra músculos, entra emocional, entra o campo energético, entra os órgãos do sentido, entra a nossa atenção, né? Estar naquele lugar, estar no próprio corpo, né? Se apropriar do próprio corpo no momento do prazer. Se faltar essas coisas, esse orgasmo é mais difícil, né? Talvez eu vou ter uma experiência de orgasmo, mas vai ser um orgasmo mais superficial, mais rápido, e talvez eu não vou identificar como tanto valor esse orgasmo. E é o que acontece com muitas mulheres, né? Às vezes são pequenos orgasmos muito rápidos e as pessoas pensam, ah, é isso, né? Nossa, é só isso. Tanto trabalho, tanto envolvimento para isso. Não vale a pena, às vezes. Eu conheço diversas mulheres que dizem, não vale a pena tudo isso que eu passo na minha vida para um segundinho de tão pouco, né? Tão pobre. E não precisa ser assim, né? A gente pode Paula, viver de deixa eu outra forma. aproveitar, te interromper agora e fazer um link com isso que tu tá dizendo. E eu até ia pedir, enquanto eu falo, dá uma olhadinha na tua internet, porque ela tá, tá travando, assim, tu fala e trava. Ao menos a imagem para mim aqui, ela tá um pouco nebulosa, não sei como é que tá, se para quem tá vendo Para também tá mim, assim. parece bem boa a internet aqui. Tô, Ai, tô bem, tá. assim, tô num lugar que pega bem. Então, de repente, o pessoal fala, né, quem está assistindo, só para ver se é para mim, só para mim, ou se é para todo mundo, porque daí talvez possa ser minha também. Mas eu vou aproveitar o link que tu falou, né, que está falando sobre essa questão, porque eu estava estudando esse livro aqui, que é Amor e Orgasmo, que é do Alexander Lowen, né, que ele é um grande estudioso de terapias corporais e do tema também de sexualidade. E aí, uma das coisas que ontem, né, eu estava refletindo e estava em cima das teorias e do estudo que ele traz, é justamente isso que tu está dizendo. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre o orgasmo e entre a descarga de excitação, né? O que que acontece? O orgasmo nada mais é do que a excitação e o relaxamento, excitação e relaxamento. Aí quando tu tem uma sensação, um acúmulo de energia de excitação no teu corpo e não relaxa, vem um clímax, né? Clímax, que daí vem a descarga desse acúmulo de excitação, que pode ser uma descarga de tensão também do corpo. Mas isso, esse clímax que se chega não é o orgasmo. O orgasmo vem depois desse clima. E que é uma experiência que é justamente isso que tu acabou de falar, né, no início da tua fala, que quando tu sentiu, isso reverberou na tua vida de tal maneira que isso te transformou, te fez ver a vida e te sentir na vida de uma maneira muito diferente. E que é justamente isso que eu acho que é a profundidade, a mágica dessa palavra, né? E que vai muito além de uma excitação e de um clima, e vai muito além também do genital, porque a gente pensa que o orgasmo é algo que o genital vai nos trazer, mas não é uma experiência além. E que e o Lowe, inclusive, fala assim, né, que o orgasmo ele é uma reação do ser total e que acontece no corpo todo, né? E é uma sensação que aparece em movimentos do corpo todo
e que se estende e que vai além desse clima. E ele fala até assim, ele usa uma palavra que quando a gente sente o orgasmo, tem uma satisfação, mas ele diz que essa palavra ainda é muito limitada para expressar Uhum. todo o significado que isso tem. E aí ele diz o seguinte, eu achei tão bonito isso, eu pensei, isso em algum momento eu vou querer compartilhar, né? Que o orgasmo, ele não é só prazeroso, porque ele é uma alegria, né? E ele tem algumas qualidades, né, de ser livre, de ser restrito, de ser ilimitado e de ser uma coisa muito espontânea. Ou seja, não é algo que tu se esforça. Tu tem que abrir espaço para isso vir e acontecer, né? E ele fala o seguinte, que tem a mesma qualidade de alegria da resposta das crianças, porque vem diretamente do coração. E no orgasmo, o adulto expressa a alegria da criança interior. Porque por essa razão, o orgasmo é a maior experiência de alegria que os adultos podem viver. É a maior experiência de alegria da vida. Olha só que coisa mais linda. Eu achei assim que ele trouxe uma profundidade, uma Lindo. forma. E aí, enfim, Então, eu quis trazer isso nesse momento, porque você estava falando justamente disso, assim, né? Que algumas clientes tuas te trazem. Mas só para isso, todo esse esforço para sentir isso, mas provavelmente o que elas te trazem é essa sensação da excitação ou da descarga de tensão, que não tem a ver com o orgasmo. O orgasmo é uma experiência muito diferente disso, né? sim, sim. Tem coisas que tu falou aí que são bem muito importantes, né? A questão da excitação e do relaxamento, né? A maioria de nós aprende que está muito ligado à excitação, como tu falou, e busca somente isso. Quando começa a entrar no relaxamento, sente que a relação ou a masturbação terminou. E olha que distorção estranha, né? Porque não termina. Tanto para homens como para mulheres, não existe um limite, não existe um tempo, né? Também me questionam muito em relação, mas quanto tempo? Né? Não existe isso de tempo, existe do que tu te propõe a experimentar. E da possibilidade disso, né? Isso é interessante. E do que eu me proponho a experimentar diferente. E o convite sempre te coloca na posição de ir sempre além daquilo que tu conhece, daquilo que tu já experimentou, daquilo que tu entende que é. Porque, assim, homens e mulheres, qualquer pessoa, na verdade, precisa ter a humildade de saber que talvez eu não saiba o que é relação sexual. Eu não saiba o que é prazer. Eu não saiba o que é ter o orgasmo. Porque talvez tudo que tu viveu, ele veio acompanhado, veio dentro de uma pequena caixa cheia da tua cultura, da tua educação, das influências que tu teve, da onde que veio a tua educação sexual, as coisas que tu aprendeu, né? Então talvez tenha muito conflito ali do que pode vir a ser, porque é sempre um vir a ser, né? Mesmo que eu já tive experiências incríveis com o prazer, com o orgasmo, é sempre um vir a ser. Nunca vai ser igual. Mesmo que tenha sido uma experiência transcendental. Não quer dizer que vai ser todas as vezes essa experiência transcendental. Podem ser experiências muito valiosas, mas algumas nessa energia transcendental, né? O que é importante? Que você esteja aberta para um novo, para uma experiência. E algo que tu trouxe na tua fala também é importante a gente lembrar que a maioria das pessoas aprende que o orgasmo vem, que o prazer acontece com muita tensão, né? A gente aprende muito sobre isso, né, Natália? Essa tensão muscular que a gente coloca, quando a excitação vai aumentando, o nível, a gente vai subindo esse platô de excitação, a gente começa a tensionar o nosso corpo, ombros, peito, mãos, pelve.
E essa tensão, essa forma de expressar o corpo, expressar o prazer pelo corpo, ela pode estar equivocada. Porque a partir do momento que eu tensiono alguma coisa, eu impeço uma circulação maior de sangue, uma circulação maior de líquidos, uma circulação maior de energia no meu corpo. E que ele realmente circule pelo meu corpo, ao invés de ficar isolada essa energia em pequenas partes, que ele realmente circule no meu corpo. Então, a gente desconstruir que o prazer, eu ajudo o meu corpo a sentir mais prazer quando eu me tensiono, é super importante. Então, desfazer isso e aprender mais sobre relaxamento, porque é no relaxamento que os espaços se abrem dentro da gente, no corpo da gente. No momento do relaxamento é que as conexões neurais, elas se fortalecem, né? Elas estão sendo criadas ali durante o prazer, durante o ato sexual ou durante, enfim, durante o alto prazer, né? Está sendo gerada essas conexões neurais e quando a gente entra num espaço de relaxamento é que essas conexões elas se fortalecem. E daí, a partir desse fortalecimento é que a gente vai realmente entendendo, e o nosso corpo também, o nosso cérebro também, que existem esses caminhos de sentir prazer. Então, as pessoas também, o que trazem, né, muito no atendimento, é o quanto o sexo, o prazer e o orgasmo, ele é feito, ou a busca disso, quando a pessoa está muito estressada, quando está muito tensa. Então, nesses momentos, com certeza, tem todo um mecanismo no nosso corpo ativo de defesa. E possivelmente esse prazer ou essa excitação, ela não vai ser tão profunda e de tanta qualidade, né? E talvez mais rápido também. A pessoa vai se dar menos tempo que é necessário para um prazer maior, para essa satisfação, para se sentir tão completo de si mesmo, né? Que eu acho que é isso, a gente se preenche de si mesmo, não é nem se preenche de outra pessoa, a gente se preenche de si mesmo, essa completude, essa satisfação. E é aí que entra essa história de ser divertido, de ser uma alegria profunda. E não tem explicação, tu não tem palavras para dizer o quanto é gostoso isso, viver isso, né? O quanto viver o prazer saindo do quarto, saindo das quatro paredes e levando para a vida a partir disso, né? O quanto a gente pode transformar a vida, a visão da gente, é como tirar véus dos nossos olhos para olhar para a vida de uma forma diferente. E a partir do orgasmo, isso pode acontecer. Mas a gente sabe que orgasmo é uma construção, né? Não adianta só eu falar aqui. O convite é sempre olhe para você, olhe para suas coisas, olhe para o que você vem fazendo até hoje. E vai mudando algumas coisas, vai no teu tempo, vai sempre olhando com compaixão para ti, com afeto para ti mesmo. Né, tendo o cuidado, assim como se tu fosse cuidar algo muito precioso, muito delicado, cuida de ti dessa forma, né? E assim tu vai construindo esse caminho para o orgasmo, que é um caminho que precisa existir prazer, né? E isso é um cultivo. Tudo Ai, bem que por lindo, aqui? Paula. Eu tô relembrando lá tô te ouvindo falar dessa maneira bonita, poética, delicada, sensível, né? E aí eu tô me lembrando daquela live que foi justamente isso que me encantou, assim, na tua forma de falar, porque realmente dá para ver pela tua fala, e expressa na tua fala o significado e a forma que tu vive isso, sabe? Na tua vida também aborda isso com os teus clientes, então é muito, muito bonito. Eu só quis te dizer isso porque me veio, né, agora que tu parou de falar. Mas, assim, fazendo o link também com o que tu trouxe ali da questão da tensão, né, na hora da excitação.
né? O Lowen, ele traz um termo que é ansiedade do orgasmo, né? Ele utiliza esse termo justamente para expressar isso que acontece, né? Quando a excitação vai estar acontecendo no corpo e a gente sente que está vindo algo diferente, estranho, gostoso, mas que muitas vezes a gente paralisa pelo medo, que é o que tu falou, da importância da gente se abrir para o desconhecido. E aí eu tô me lembrando de alguns relatos de algumas clientes, assim, me trazendo, né? Eu quero mergulhar nesse universo, mas eu tenho medo, ou é difícil, ou eu não consigo ainda. Então, o quanto que é isso, assim, isso envolve permissão, e ao mesmo tempo, assim, a partir da permissão, uma abertura para a gente descobrir algo diferente, para o mistério, né, das coisas. E o quanto que a gente também se permite ir além, né? E se permitir sentir coisas diferentes, né? Porque tem muito isso. E aí ele diz que essa ansiedade do orgasmo é quando a gente paralisa, a gente fica rígida quando tá vindo algo. É como assim, tu tá numa montanha russa e tu sabe que vai chegar o momento que vai vir uma emoção muito forte, tu já começa a ficar sentindo, tensionando o corpo pelo medo de poder sentir aquela adrenalina toda, né? E isso acontece muito quando a gente está em parque de diversão, querendo ou não, né? Esse processo no corpo. E é o que a gente faz. Então, em vez de abrir espaço, a gente fecha o espaço. E aí a gente não consegue sentir. E de tudo aquilo que a gente poderia sentir, a gente talvez sente isso aqui, eu não sente nada, ou sente algo desagradável, né? Que poderia ser algo muito bom e acaba sendo, porque vem tensão, vem medo, vem paralisia, vem rigidez, né? E isso tudo faz com que a gente encourace, a gente enrijeça o nosso músculo, o nosso corpo, faz com que o corpo feche em vez de se abrir para aquela experiência, né? Então, enfim, me fez pensar tudo isso, assim, quando tu estava falando, e é o que eu vejo muito presente também na fala, quando a gente começa a entrar nesse assunto no consultório com as clientes, né? E é interessante, Natália, que a maioria das pessoas até vir pro atendimento, muitas vezes não tem consciência de tudo isso que acontece com elas, né? Por isso que é importante a ajuda profissional, né? A orientação de um profissional que tanto estuda, né? Estuda, se dedica tempo para isso e pratica, né? Que o profissional ele faz isso, ele vai olhar muito profundamente para si, ele vai praticar os exercícios, vai ter experiências para poder orientar as pessoas. Porque a gente só pode orientar as pessoas naquilo que de alguma forma a gente conhece, a gente já viveu. Então, isso é importante ter a ajuda de um profissional, né? Diferente de só perguntar para os amigos. E isso que tu traz, assim, dessa couraça, né? Que é super importante, que as pessoas também muitas vezes não se dão conta. E que a partir no atendimento a gente vai desenvolvendo essa consciência e transformando isso, que é muito importante. Que é, a gente vai com essa atenção que a gente vai colocando em diversos momentos da nossa vida, tanto do que a gente entende por prazer, como de tensão, de estresse, de traumas, a gente vai tensionando a nossa musculatura e vai fazendo registros, né? E esses registros, essas informações vão ficando tanto no nosso corpo físico, como... deixa eu só tentar chegar aqui. Tanto no nosso corpo físico, quanto no nosso campo. Deixa eu tentar melhorar um pouquinho aqui para mim. O nosso campo, esse campo morfogenético, ele também registra informações, né? E tanto dessas variáveis, assim, a gente vai registrando essas informações que muitas vezes a gente nem sabe o que está ali, que informação é essa, né? E com o trabalho orientado de um profissional, de um terapeuta, a gente pode ir olhando para isso e fazendo outros registros de informação. E como antes a gente falou, né, do relaxamento,
no relaxamento a gente consegue fazer essas transformações de informação, tanto muscular, tanto no corpo físico, como nesse campo de informações que está aqui na gente, trocando com o meio externo, trocando com o todo, né? Então a gente, nesse momento, nesses estados de relaxamento, que também é de uma consciência diferente, a gente consegue transformar essa informação e também colocar outro tipo de informação, uma informação mais consciente, uma informação mais saudável, uma informação mais alinhada com aquilo, com o propósito da pessoa que ela quer para a sua vida, para o seu prazer, para a sua sexualidade. E o orgasmo, ele vem nesse sentido também, né? A gente vai construindo através dessas novas informações, esses novos registros, a gente vai construindo esse caminho de prazer e assim também desenvolvendo esse espaço para que o orgasmo aconteça. Tu falou, as pessoas entram numa relação sexual ou numa masturbação com um propósito de orgasmo, né? E fixa nisso e vai buscar isso porque é como se fosse a única coisa que importa. E a pessoa esquece de olhar que importa é sentir prazer. O orgasmo, ele vem como consequência. Se eu ficar obstinada no orgasmo, eu fico tão... Tu falou isso, né? Que até no livro fala. Eu fico tão focada numa coisa que ela precisa ser construída, que precisa de um caminho para isso, como se fosse o único fim. E não existe um fim. Não existe porque depois de um orgasmo pode vir outro, e depois de todos esses orgasmos pode vir uma mudança de consciência, pode vir uma consciência maior de sensações do todo. Então não tem um caminho, não tem aonde acaba, não tem um objetivo. Se eu me coloco nesse lugar de estar aberta para o novo, de estar aberta para sentir prazer e construir esse prazer, essas coisas naturalmente elas vão acontecendo, né? Essa permissão que tu falou é tão importante, né? E tem coisas aí nesse meio que acontece para todos nós, que a gente vai crescendo e se desenvolvendo muito em cima de medo, culpa e vergonha, né? Ou medo tu falou ali, um medo de sentir prazer, o medo desse êxtase, chega no êxtase e para ali, porque não sei como é. Porque é diferente, né? Os mestres, eles dizem pra gente que a gente tem muito mais medo da nossa luz do que da nossa sombra. Então, descobrir o que tem mais, o que tem além, também fala sobre a nossa luz, sobre o nosso potencial, sobre tudo que a gente nem imagina que nós somos e que podemos fazer. Então, desenvolver isso é olhar profundamente para essa luz e deixar ela aparecer. Deixar essa luz ser vista pelas outras pessoas, né? Deixar essa luz se expressar. E o quanto medo ainda as pessoas têm. Por quê? Além de medo, a gente tem a tal da culpa que nos colocaram. A culpa de ser mulher, a culpa de muitas coisas, a culpa de ser um caminho de perdição, sabe? Aquelas coisas que a nossa cultura vai nos colocando como, principalmente como sendo mulher, né? As mulheres, elas têm muitos rótulos que talvez homens não tenham. E a gente, de alguma forma, carrega isso. Não só de forma inconsciente, como uma programação celular, né? Das nossas antepassadas que viveram tantas coisas difíceis. E por mais que a gente já transformou muito isso, ainda bem, socialmente, ainda a gente carrega muita informação celular, né? Do que essas mulheres viveram. E a vergonha, né? A vergonha de muitas formas. E eu experimento, sabe que eu experimento a vergonha sempre, né? Isso é uma coisa que vem e quando eu me dou conta, ela tá ali, é como um fantasminha, né?
E eu me coloco em situações em que eu posso experimentar isso para olhar para isso, identificar, conversar com isso, ter esse diálogo interno com isso e dar mais um passo para essa transformação. A vergonha, ela pode vir de diversas formas, desde a vergonha do meu próprio corpo, ou a vergonha da roupa que eu estou usando, ou a vergonha do lugar onde eu me coloco no trabalho, a vergonha de me expor, de falar publicamente. Tudo isso tem a ver com a nossa sexualidade, tem a ver com o nosso prazer, tem a ver com um orgasmo que pode acontecer. O quanto vergonha quando eu estou com uma pessoa, me relacionando com uma pessoa, a vergonha que eu tenho do que ela vai achar de mim, de como que ela vai me julgar depois, né? Como que as outras pessoas vão me olhar. E tu deve ouvir isso. Eu ouço muito de mulheres que quando vão se dar auto-amor, estão sozinhas em casa, não tem mais ninguém em casa. E elas começam a se tocar, essa vergonha surge. Uma vergonha que não tem ninguém olhando, ninguém vai saber o que tu tá fazendo. É teu, é íntimo, tá acontecendo ali, é um momento. E essa vergonha aparece. E quantas mulheres não conseguem nem identificar vergonha do quê? Que situação é essa? O que aconteceu que eu sinto essa vergonha? E daí eu me bloqueio ali, eu não deixo ir além. Eu não me permito ir mais por causa disso. Então, quando a gente olha para o medo, culpa e vergonha, a gente tem muitas coisas que envolvem esses três elementos que vão sendo colocados na nossa vida, mas que são importantes a gente olhar e encarar de frente, né? Não, a gente não deve negar isso, mas olhar para isso profundamente, assumir que tá, tudo bem, isso também faz parte do que eu estou vivendo agora, mas o que eu escolho? Né? O que eu me permito agora dar mais um passo em relação a uma dessas coisas, pelo menos, e transformar. Ou pedir ajuda. Como eu posso fazer? Porque lá atrás, Natália, quando eu comecei a olhar para minha sexualidade, eu não sabia por onde começar. Eu não sabia como fazer. Foi tudo muito experimental para mim. Né? Então, hoje a gente tem mais possibilidades do que há 10 anos atrás de ter informação, de buscar profissionais qualificados, de buscar uma informação, inclusive na internet, qualificada, porque tem de tudo, mas saber olhar, saber pesquisar e saber peneirar as informações, hoje a gente tem essa possibilidade, né? Hoje a gente consegue fazer isso. E bom, senão não vou parar mais. Talvez tu queira. Sabe que te ouvindo falar, eu me remeteu muito também à minha experiência, né, Paula? Porque ali antes tu falou, né? É um caminho que quando a gente começa, a gente não volta para trás, a gente só vai para frente, né? Não tem como voltar para trás. É uma camadinha que tu tira e outra que tu descobre sobre si mesmo. E é muito bonito esse processo. E eu tô assim num momento de muito aprofundamento, de muita dedicação. Então, cada dia são novas descobertas, são muitas, né, insights, reflexões. Então, e e aí, uma das coisas que eu estou descobrindo sobre mim mesma e que tem a ver com essa culpa, essa vergonha que eu acabo de falar, né, esse medo, é que o nosso corpo, a gente imprime no nosso corpo essas emoções, né? Existe todo um mapeamento. Somos energia e essas emoções são energias. Então, a gente imprime isso no nosso corpo, inclusive no nosso canal vaginal, né? Então, o que faz também com que muitas mulheres não sintam prazer, né? Por exemplo, com a penetração, também tem a ver com bloqueios dessas emoções dentro do nosso canal vaginal, porque o nosso corpo é isso, é a impressão das nossas emoções e que tem a ver com esse bloqueio emocional que vai acontecendo no nosso corpo, na nossa pele, na consciência muscular, que tu falou, a memória celular que tem ali no nosso corpo.
E aí, quando a gente começa a trabalhar esses conceitos, esses tabus, essas crenças, a gente vai também liberando isso e abrindo espaço no nosso corpo para a gente poder sentir coisas diferentes, né? E isso eu tenho visto muito assim, né? Porque a gente vai conhecendo a nossa anatomia. E aí, existe partes, por exemplo, que são partes de prazer, mas aí começa a se questionar, mas se aí tem um ponto de prazer, por que que eu não sinto prazer? E eu me vi sentindo ardência, eu me vi sentindo dor. E aí começa todo um trabalho de você poder liberar essas emoções. Então, a gente vai para o corpo, mas do corpo a gente vai para a liberação de emoção, de abertura, né? E olha só, então, quão profundo é esse processo de conexão com a nossa sexualidade, com o nosso autoconhecimento. Tá tudo junto, né? Então é muito, muito bonito, assim, e isso que tu falou da gente poder, eu concordo plenamente, eu sempre digo isso para os meus clientes, todas as terapias que eu trabalho, eu aplico em mim, eu sou a minha primeira cobaia, eu vejo que diferença isso faz na minha vida, e eu só consigo oferecer para o outro leis de ajuda, é uma lei da vida de ajuda, ordens de ajuda, eu só consigo oferecer para o outro aquilo que eu tenho para oferecer, né? E o caminho da sexualidade é isso, a gente tem que ver isso florescendo e dando frutos na vida da gente para a gente poder falar com verdade, com a nossa verdade e poder transmitir isso para as outras pessoas, né? Então eu estou nesse momento de muito encantamento, de muita autodescoberta, de muita liberação na minha vida. E a gente sentir isso é tão bonito, é tão sagrado, é tão puro, né? Então é um pouco disso assim que me veio te ouvindo falar sobre essa questão, né, das emoções e tudo mais. Eu compartilho desse encantamento que tu tem na tua fala. Então, olha que coisa interessante que tu traz agora, né? A questão do canal vaginal, que tu traz dessas informações que estão ali registradas, né? Nós, pessoas que têm vagina, registram muita coisa ali, muita informação. Desde sempre a gente vai registrando diversos tipos de informação, de emoções, principalmente, qualquer tipo, principalmente as dolorosas. A gente vai guardando naquele lugarzinho mais secreto, naquele lugarzinho mais profundo, mais escuro, mais íntimo. E muitas mulheres não acessam esse lugar. Muitas mulheres não acessam o seu próprio canal vaginal. Por todos esses motivos que a gente vem falando, né? Por medo, culpa, vergonha, pela cultura, pela educação, pelas crenças, né? Que são construídas ao longo da nossa vida. E esse lugar, ele é muito precioso. E quando a gente começa a acessar com mais consciência esse lugar, a gente começa a descobrir isso que tu disse, né? As ardências, os desconfortos, os doloridos que acontecem ali, os lugares, as tensões. É muito comum um canal vaginal com tensão. E às vezes não é todo o canal, são algumas partes do canal vaginal que tem registro de tensão. Claro que podem ser registros antigos, como podem ser registros mais atuais. A mulher passa por algum tipo de estresse, registra ali, né? E é importante o toque nesse lugar, o toque consciente, e se permitir fazer isso para ajudar a liberar essa tensão. Por quê? Um canal vaginal tenso, uma musculatura tensa como qualquer outra parte do corpo, que tem essa tensão, dificilmente vai ter prazer ali. Dificilmente você vai acessar um orgasmo onde tem tensão. E esse canal, que é de músculos também, pode ter muita tensão, vai ser muito difícil. E tão difícil que pode ser doloroso. E aí, nesse sentido, tem muitas pessoas, muitas mulheres que geram tanta tensão nesse canal que esse canal se estreita. Ele, inclusive, algumas mulheres chegam no ponto de realmente fechar, isolar esse canal,
que não entra nada, não passa nada, porque ali tem muito medo registrado, medo de que qualquer coisa que entre vai machucar, vai gerar desconforto, vai gerar estresse para essa mulher. Então é um caminho que tem que ser olhado com algo que tem que ser olhado com muito cuidado, com muita atenção, tanto da mulher quanto do profissional que está ajudando, apoiando essa mulher. Então, isso é um dos alertas, assim, se é difícil para você acessar esse lugar, tanto só de tocar, porque é comum mulheres que não tocam no canal vaginal, não acessam o seu canal vaginal, como também mulheres que não deixam outra pessoa acessar, porque tem essa sensação que às vezes nem sabe exatamente por quê ou da onde que vem, de que tenho medo, vai machucar, não é bom para mim. Então, existe essa defesa, que é essa contração muscular, para que realmente não aconteça nada nesse lugar. Existe um caminho terapêutico para melhorar isso, para desenvolver esse lugar, tanto para aprender a relaxar, como fortalecer e como transformar essas memórias que estão registradas nesse canal. Para que, com o tempo, limpando tudo isso, transformando tudo isso, a pessoa possa vir a sentir prazer nesse canal vaginal e, inclusive, ter orgasmos, né? Porque, ai, Natália, a gente sabe quanto o corpo da mulher é incrível, né? O corpo da mulher, ele é maravilhoso. O homem também é. Mas nós, mulheres, temos muitas possibilidades, né? Diferentes tipos de orgasmos, porque a gente tem muitos lugares, além de toda a nossa pele, de tudo que a gente tem, que pode acontecer orgasmos em várias partes do corpo, os orgasmos energéticos, enfim, mas se falar de genital, ai, nós somos riquíssimas, a gente é muito maravilhosa, né? Além, não só o clitóris, a gente tem esse clitóris maravilhoso que a gente precisa aprender a explorar melhor o clitóris do que só aquilo que a gente vê nas redes sociais, enfim, a gente precisa aprender a explorar melhor, mas também a gente tem um canal vaginal cheio de lugares, cheio de espaços ali, e cada um desses lugares pode proporcionar sensações orgásticas diferentes. E como fazer isso? Como experimentar isso? De todas essas formas que a gente vem falando ao longo da nossa conversa, né? Se permitindo, dando um passo de cada vez, aprendendo sobre relaxamento, colocando atenção naquilo que tu tá fazendo, que é quando a gente fala em consciência, né? Ter algo mais consciente é isso, é trazer tua atenção, ao invés de ficar com a mente divagando, trazer o teu foco para aquele lugar onde tu tá tocando, onde tu tá experimentando. Tudo isso vai te ajudar a perceber melhor esses lugares, essas sensações, e mesmo que ainda não tenha sensações, porque isso também acontece, de eu explorar, me colocar a explorar um determinado lugar e não ter sensação nenhuma. Exatamente, porque nunca foi colocado atenção ali, né? Então, começar a fazer essa exploração com essa atenção, com essa consciência ali, e ser uma prática isso, não esquecer, fazer uma vez e esquecer. Paula, assim, tem um outro ponto, né, bem importante que eu tenho percebido, assim, com a minha prática, que é a questão da respiração, né? Como faz diferença. Então, é essa questão da atenção, da gente estar com o nosso estado de presença, do toque, indo conhecendo, experimentando, vendo o que é confortável para mim ou não. E junto disso, ir experienciando a respiração junto, né? Porque o que eu tenho notado, assim, que a respiração é uma forma da gente também liberar, intensificar a experiência e liberar essas tensões, né? Porque o que acontece? A tensão, ela tá ali num nó de tensão. É uma energia que está cristalizada, que está condensada. A respiração, de certa forma, é o impulso que vai dar movimento para a gente dissolver
e transformar e liberar essa tensão que está ali estagnada no nosso corpo. Então, na minha terapia, né, que eu tenho feito de liberação dessas tensões no meu corpo, eu noto que quando eu coloco a respiração junto, libera aquela tensão e vem um alívio, risadas, é muito gostoso. Às vezes a gente expressa a nossa energia em forma de risada, em forma de gargalhada, e a gente tem que começar a expressar através do som que está ali no nosso corpo, né? Porque tem a coisa do movimento, tem a coisa do som, tem a coisa da respiração, e tudo isso com o tempo, dando passinho de cada vez, que nem diz a Paula, a gente vai aprendendo, né, sobre o nosso corpo e como ir liberando essas tensões e abrindo um espaço para a gente poder sentir diferentes tipos de sensações e de prazeres, né? Então, me veio essa questão da respiração, porque está sendo algo muito forte e presente no meu processo, com tudo isso que tu falou, com todos esses fatores. É realmente importante porque, de forma geral, em todas as coisas da nossa vida, a grande maioria das pessoas a gente sabe que não sabem respirar, né? A gente percebe que não sabem, desaprendem a respirar, porque quando a gente é bebê, quando a gente nasce, nós somos perfeitos e a nossa respiração é perfeita, alinhada, né? O nosso ciclo respiratório ele é super alinhado. E a gente vai, com todas essas informações ao longo da vida, a gente vai desaprendendo a respirar. A gente vai fazendo essa respiração mais superficial, porque também a gente vai vivendo de uma forma muito mais racional. E muito dessa cultura moderna coloca que nós precisamos desconectar do corpo. O corpo ele é só uma vitrine. E coloca o nosso corpo como uma vitrine e não como parte daquilo que nós somos, né? Então a gente desconecta isso e a nossa respiração, quando a gente desconecta do corpo, a nossa respiração ela se torna mais superficial. Aí vem todos os problemas de ansiedade, de depressão, de problemas de memória, enfim, diversas situações em que todas as pessoas aqui que vão assistir, elas podem se identificar com isso. E a partir do momento que a gente reaprende a respirar, e já fica uma dica preciosa para qualquer pessoa que está assistindo a gente, uma das primeiras coisas é olha para a tua respiração, observa como tu está respirando e busca uma informação de uma respiração mais profunda. Já muda muita coisa. Se tu aprender a fazer no teu dia a dia, a praticar diariamente, em todos os momentos da tua vida, uma respiração mais profunda, mais consciente, e viver dessa forma, aprender a viver, uma coisa que também vai sendo inserida na vida da gente, porque existem muitos elementos que fazem parte de uma respiração profunda, mas isso já vai fazer transformações maravilhosas, né? Já vai dar uma acalmada nos teus pensamentos, já vai dar uma alinhada no teu corpo, já vai te trazer mais para a presença, te colocar no aqui e agora. E vai começar a conectar mais com o teu corpo, porque quando a gente respira consciente, a gente precisa do corpo para respirar, né? Enquanto eu estou num nível muito mental, eu desconecto do corpo. Quando eu começo a acessar essa respiração mais consciente, mais profunda, eu volto para o meu corpo. Porque eu preciso de mecanismos para que essa respiração aconteça, né? E também eu já trago de forma natural aquele espaço de relaxamento que a gente falou antes, Natália, né? Nessa respiração mais profunda existe um intervalo, né? Enquanto numa respiração superficial quase não tem intervalo, que é no intervalo que o relaxamento acontece, na respiração mais profunda, esse intervalo ele acontece mais claramente. E é nesse intervalo que o relaxamento acontece e é nesse intervalo em que muitas coisas se transformam. E é perfeito isso que tu trouxe sobre a respiração. Quando a gente respira, a gente coloca vida para dentro, né? Uma das formas que eu guio os meus clientes no atendimento com a respiração é deixar a vida entrar
quando tu inspira, e quando tu exala, tu doa para a vida também uma parte tua. Assim, o equilíbrio do dar e receber entra aí, né? Quando tu inspira, tu recebe, quando tu exala, tu tá doando. Né? É uma troca, é sempre uma troca para existir esse equilíbrio, né? Então, inspira e exala e perceber como isso pode ser fácil, porque é natural. A gente, com a nossa forma mais mental de viver, que a gente vai colocando dificuldades nisso. Ai, que lindo, Paula. Sabe que eu também, como psicóloga, terapeuta, né? E, e trabalhando assim, recebendo as pessoas no consultório, e um dos do que me motiva assim trabalhar com a sexualidade, né? Tem a ver também, assim, que a gente acabou falando, né? A sexualidade é uma energia da vida, né? Quando a gente está conectado com essa energia, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, a vida fica com mais brilho, com mais cor, a gente tem mais energia, vitalidade para fazer as coisas, né? Então, quando as pessoas chegam, eu vejo que esse brilho e essa energia já tá assim, né? Muito fraca. E quando eu começo a entrar na parte da sexualidade, a gente vê que tem uma correspondência também, né? Dificilmente você vai estar vivendo, você vai estar num momento triste, difícil da tua vida, sofrido, e você vai estar com a tua sexualidade aflorada e ultra mega realizada. Uma coisa tem correspondência com a outra, né? E aí, né, o Reich, que é um dos autores também, psicólogos, que trabalha com esse tema, ele fala, né, que quanto maior for a nossa experiência de potência orgástica, né, ele usa esse conceito de potência orgástica, maior vai ser a nossa qualidade de vida, maior a gente vai, mais saudável a gente vai conseguir estar na vida. E ele explica o seguinte, né, que quanto maior for o clima da excitação sexual, quanto mais longe a gente conseguir ir, mais a gente vai conseguir liberar traumas, conflitos que a gente tem dentro da gente, né? E eu gosto muito de um exemplo, quando eu penso nisso, de como é que a energia do orgasmo age dentro do nosso organismo, do nosso sistema. Eu penso numa barragem, né? A barragem que faz com que aquela água lá fique estanque. Quando a gente sente um orgasmo, é quase como se aquela barragem fosse liberada e aquele fluxo viesse e limpasse internamente, né? Traumas, bloqueios, né? Conflitos, e fizesse com que isso se transformasse numa energia de satisfação, de alegria, de bem-estar. Tamanha é a potência, e isso ele comprovou, né, cientificamente. Então, um dos meus objetivos com o meu trabalho é poder trazer um pouco mais de ciência, fundamento e argumento para esse tema, para sair de um lugar de, sei lá, de um lugar que não traz essa seriedade. A gente precisa de bons argumentos, bons motivos para mover algumas direções, dar alguns passos na vida da gente, né? E eu vejo que esse é um bom argumento, né? Estar conectado com a nossa sexualidade é ter uma melhor qualidade de vida, é estar na vida com mais presença, com mais qualidade, sentindo emoções, sentimentos muito superiores, que são coisas naturais e que tem a ver com a nossa essência. Ah, isso é demais que tu trouxe, porque esses dias, essa semana eu tava falando, não me lembro com quem eu tava falando isso, mas antes de todo esse movimento que eu tenho em relação a mim, né, o meu prazer, a minha sexualidade, o meu desenvolvimento, o meu autoconhecimento também nesse caminho da sexualidade, eu vivi experiências incríveis, né? De diversas formas. Eu conheci pessoas maravilhosas. Eu tive professores que até hoje eu fico, meu Deus, eu estudei com essa pessoa incrível, com essa referência, né? E eu tive também, no meu caminho pessoal de desenvolvimento, diversas práticas e experiências.
E o que que acontece? Tem muitas coisas que eu não me lembro que eu vivi. Eu sei que eu passei, mas eu não lembro como que foi, né? E eu me pergunto onde é que eu estava? Onde é que eu estava quando eu vivi isso? Eu não estava no meu corpo, possivelmente. Eu estava num nível tão mental, tão desconexo, que a mente me levava para qualquer outro lugar que não aquele em que eu devia estar. Onde é que eu estava? E exatamente, acho que tem tudo a ver com isso que tu está falando. Essa sexualidade, viver isso dessa forma, essa potência que é tudo isso, é estar na vida mesmo, é estar no dia a dia mesmo, é poder estar mais atento àquilo que eu estou vivendo. Talvez viver menos coisas no dia, mas com intensidade, qualidade, com potência, com presença, do que me encher de coisas e depois eu não vou saber onde é que eu estava. Porque, por que eu estou vivendo isso então? Não faz sentido para a vida, para o que é ser a vida de uma pessoa, viver dessa forma, viver nessa bagunça. E a maioria das pessoas está vivendo nisso, só cumprindo uma tarefa atrás da outra, sem estar na própria vida, sem estar no próprio corpo. E isso, uma hora, tu vai te deparar com isso, nem que seja com 80 anos. Eu já ouvi uma pessoa com 80 anos ter um questionamento muito profundo de o que eu fiz, o que eu vivi, por que eu segui essas orientações aqui. E essa pessoa me disse, hoje eu não sei se eu realmente acredito nisso. Eu fiquei assim impactada, porque essa pessoa passou, eu ouvi a vida inteira essa pessoa falando com tanta firmeza sobre aquilo e com 80 e poucos anos, ela dizer, eu realmente não sei se eu acredito nisso. Eu não sei por que eu vivi em função disso. Então, quando a gente traz todo esse poder que tu falou para a nossa vida, eu acho que é isso, é viver uma vida bem vivida. É viver uma vida respirando mais com tranquilidade, com mais alegria, com mais conexão, com menos bagunça, com menos coisas. Aquela máxima do menos é mais, né? E poder, sim, é possível, sim. Essa sociedade coloca esse desafio para a gente, mas é possível menos é mais. É possível viver com menos tarefas no dia. A gente precisa se propor também. Porque quando eu tenho menos tarefas no meu dia, eu tenho mais espaço para mim, para o meu corpo, para estar atenta para o meu prazer. E isso eu posso desenvolver bebendo um copo de água, conversando contigo, ouvindo música, parando o que eu estou fazendo de trabalho e ter 2 minutos de uma dança, colocar uma música e dançar um pouquinho. Porque eu preciso transformar a energia exausta que eu estou de trabalho por algo mais leve para poder voltar para o meu trabalho melhor. Se eu não abrir esse espaço de tempo no meu dia a dia, vai chegar uma hora que a vida vai te trazer isso. E cadê você na sua vida? Aonde está você? Faz sentido? Será que faz sentido para as pessoas que estão aqui com a gente? Eu acho que a gente podia até abrir um espacinho, né, Paula? Tu acredita que já é 11h20? Já tá 1h20 aqui falando. Eu ficaria muito mais tempo. Uau! Tá muito gostoso. De repente, a gente abre um espacinho para as pessoas que estão aqui com a gente, se querem fazer algum comentário, alguma pergunta, né? Porque daí eu acho que a partir disso, da fala, a gente já pode ir se encaminhando até para o final, né? Para também. Isso. Tem um balãozinho ali que é legal as pessoas colocarem as perguntas ali, naquele balãozinho, que daí aparece mais para ti, né? Mais fácil para ti. Claro. A Cláudia, que vem me acompanhando há um tempão também. A querida Fábio.
Amanda, oi Amanda, Amanda é nossa colega, muito uma profissional maravilhosa também. Que legal. Bom, Então, bom, Paula, minha querida, nossa, eu achei assim, nossa, muito bacana. Eu acho que a gente conseguiu assim fazer algumas reflexões, algumas trocas, né, trazer algumas informações super importantes, super profundas. E eu não tinha dúvida que seria assim, né? Quanto mais eu te conheço, mais, né, tenho a oportunidade de estar contigo, eu acho que a gente vai ter muito mais daqui para frente, né? Me encanta mais, assim, realmente tu continua sendo uma inspiração. Acho muito lindo a forma como você vive isso na tua vida e passa isso pra gente. Então, é muito bonito, eu quero te dizer isso assim de coração mesmo. E agradecer, eu sei que a tua agenda é super cheia, né? O teu dia a dia, então tu abrir um espaço para estar aqui comigo, para estar trocando, compartilhando. Então, sou muito grata, muito obrigada mesmo, de coração. E aí eu quero dar também mais uma notícia, eu não vou encerrar essa live sem dar uma notícia, né, para os clientes, para quem não sabe, né, eu tenho um espaço de terapia chamado Espaço Filtro da Vida, né, que hoje ele tem uma sede em Sapiranga, mas ele já é muito maior do que Sapiranga, né, porque a gente, com esse mundo virtual aí, a gente é do mundo, a gente não é mais de um lugar físico, a gente é do mundo, né? A gente tem as condições de atender pessoas de todos os lugares. E então, felizmente, né, assim, eu e a Paula, a gente fechou uma parceria, a Paula vai fazer parte do grupo, né, de terapeutas ali do espaço, então ela vai estar aí disponível para quem estiver me escutando, quem for cliente do Espaço Filtro da Vida, para poder usufruir, acessar e ter também, né, esse serviço que a Paula oferece. Aí a gente vai anunciar, além da terapia, né, de tântrica, de sexualidade, tem outros serviços, né, Paula, que até se tu quiser falar um pouquinho, o que mais que tu trabalha. então, que oportunidade, né? Então, além das terapias em sexualidade, tem a massagem ayurvédica que eu trabalho, que é uma massagem maravilhosa, né? Dentro dos conhecimentos do Ayurveda. Terapia neuromuscular, que trabalha dores, né? Principalmente dores de cabeça, dor de cervical, ombro. Essas dores que a gente vai fazendo no nosso corpo, né? E não sabe muitas vezes como procurar ajuda, onde procurar, onde resolver muitas vezes essas dores, tirar essas dores. Auriculoterapia, que é um conhecimento lindo, super antigo, né? Que é tratar disfunções tanto físicas como emocionais através do pavilhão auricular, com sementes ou com agulhas, com estímulo desse pavilhão auricular. Reiki, o Reiki é uma ferramenta super linda, super poderosa também, e que serve, além de ser uma terapia em si, ela também é uma terapia que pode ser suporte para outras terapias, né, outras coisas que a pessoa vem fazendo. E é isso, muita coisa. Ah, tem uma técnica que é muito poderosa, que é a massagem maia, que é uma técnica direcionada para mulheres, que também de alguma forma é incluído, mas também pode, dentro das terapias em sexualidade, mas também não precisa ser, que é uma técnica de fortalecimento dos ovários, de recolocação, de acomodação dos órgãos do útero, ovários e bexiga, que também ajuda muito a mulheres que desejam ter filhos, como mulheres que querem regular seu ciclo menstrual. Então, é uma técnica bem poderosa, muito boa para contribuir com a nossa saúde, né? Contribuir com a saúde das mulheres. E eu quero agradecer esse convite lindo, né? Ai, eu curto muito conversar, eu curto muito trocar ideia, eu gosto de estar aqui com as pessoas. Sinto muita falta do presencial, de poder olhar nos olhos das pessoas e poder trocar, porque
a gente troca informação de várias formas, né? Falando, ouvindo, mas também olhando no olho e conectando os campos, né? Então eu gosto muito, sinto muita falta disso. Acho que em breve a gente consegue articular melhor isso, mas aqui já é maravilhoso. Então, muito obrigada por esse espaço, né? E essa qualidade de tempo que a gente teve até agora. Gratidão, Paula, gratidão, minha querida. Então a gente vai encerrando por aqui, agradecendo a todas as pessoas que estiveram conosco, né, durante todo esse tempo. Gratidão. E eu finalizo também lembrando que, né, quem tiver interesse pelos grupos de sexualidade que vão iniciar no mês que vem, o link tá ali na bio, só deixa o teu nome que eu vou saber que tu tem interesse e a gente vai conversando. A semana que vem, então, eu vou ter a última live do mês aqui no Insta. Eu vou estar recebendo a Rati, que é uma terapeuta tântrica lá de Brasília, que também é maravilhosa. E a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a massagem tântrica, sobre como funciona a massagem tântrica, que também é um grande, né, assim, as pessoas têm muita curiosidade, muito interesse, tem muita informação equivocada aí sobre isso. Então a gente vai estar esclarecendo e vai estar falando um pouco mais sobre isso, tá? Então, quem tiver interesse, vem com a gente, que vai ser maravilhoso. Vai ser na sexta-feira, às 19 horas, tá bom? Um super beijo, obrigada. E um ótimo dia Obrigada. ensolarado. É. Um beijo, grata. Beijo. Tchau. Tchau.